Olá, bem-vindo a bordo do Café 1 TV, um programa falando de mercado, desenvolvimento de marca e muita informação valiosa para você aplicar aí nos seus negócios. E no programa de hoje nós vamos abordar um tema que você sempre teve a curiosidade de saber, mas nunca teve a informação: licenciamento de música e de personagens para você usar nos seus produtos ou, quem sabe, numa campanha de marketing. Com um personagem certo na embalagem do seu produto, você pode sair de um fabricante desconhecido para um estouro de vendas no Brasil e talvez no mundo. E com a música certa numa campanha de marketing, você pode ressignificar uma emoção coletiva e ancorar essa emoção à sua marca. Tudo isso nós vamos conversar hoje com José Celso Guida. Ele é a figura-chave do licenciamento no Brasil. CEO e fundador da empresa Cultura Exchange, que atende mais de 100 das maiores empresas de publicidade do país. Ele se tornou membro votante do Grammy Latino. E hoje a Cultura Exchange tem clientes como a Disney, Netflix, HBO e fechou parceria com uma multinacional do licenciamento que detém os direitos do Bob Esponja, Ursinho Pooh, Tartaruga Ninja e vários outros que você vai conhecer no programa. E hoje você vai saber como funciona o processo de licenciamento e todos os benefícios que ele pode trazer. Mas não antes de entender o tamanho desse mercado com o nosso analista Matheus Terra. O mercado de música movimenta cerca de 28 bilhões de dólares no mundo. E no Brasil, esse número é cerca de 2,8 bilhões de reais. Nós já fomos o 6º maior mercado e hoje somos o 9º maior mercado global de música. A indústria fonográfica está passando por transformações significativas, principalmente com o aumento dos streamings, que tem compensado, em parte, a perda que os artistas tiveram com vendas de DVDs e CDs. Através dos streamings, muitos artistas conseguem ganhar nome e crescer a bilheteria nos shows, em eventos. E tem crescido muito o público querendo assistir shows ao vivo, eventos. Isso tem aumentado a receita dos artistas que conseguem se posicionar bem nesse mercado. A pirataria digital ainda é um desafio, mas através da tecnologia temos conseguido combater isso para melhorar e ter uma indústria fonográfica mais saudável. É isso que vamos conversar hoje com o José Celso Guida. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Café 1 TV. O programa está começando e o programa de hoje está sensacional. Vamos falar de música, vamos falar de marketing, vamos falar de coisas interessantes que você sempre teve curiosidade de saber, mas nunca teve a informação correta, não é verdade? Estamos recebendo hoje aqui o José Celso Guida, ele que é um expoente do mercado de música e de licenciamento no Brasil. Ele que já trabalhou com artistas consagradíssimos e também no mercado internacional de streaming. Esse camarada que está aqui com a gente hoje, é um privilégio receber ele aqui. Eu quero dar as boas-vindas a ele. E ao Matheus, que é o nosso companheiro de viagem aqui no Café 1 TV. Bem-vindos a bordo, José Celso. Muito obrigado porque você está aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Rodrigo. José Celso. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que é um prazer receber você aqui. Um prazer. E eu estou falando isso agora aqui já no nosso programa, mas falei com você que a gente está super empolgado para o programa de hoje. Obrigado. Porque é um tema diferente, é um tema legal. É um tema que a gente desenvolve, sabe, Matheus? Às vezes nas rodas de conversa entre amigos, mas a gente nunca vê esse assunto rolando na televisão, Zé. Você sabe, Rodrigo, que estava tão interessante a conversa aqui e o assunto estava falando tão bem que eu não queria que começasse o programa, que ia ter que interromper a conversa para recomeçar. Mas eu acho que se está muito bom para a gente, nada mais justo do que a gente pensar nos outros e compartilhar também. Compartilhar, então, estender essa conversa para os telespectadores, né, se Deus quiser, para milhares de pessoas aí no Brasil todo, e para os amantes de música e também para quem quer negócios, né? Investir no setor de música e conhecer uma oportunidade de negócio que se abre, que como a gente já falou, né, Zé Celso, tem o setor financeiro hoje, está muito próximo do setor de música, é um setor que vem se profissionalizando muito, no sentido de buscar cada vez mais métricas também, né, como no mercado financeiro, métricas de receita, faturamento, crescimento, né? E para a gente começar aqui, eu acho a pergunta, como que funciona essa indústria fonográfica? Ou seja, quais são os players, quais são as figuras mais importantes? Como que faz para essa orquestra funcionar harmoniosamente e com sucesso? É uma boa pergunta, porque as pessoas às vezes escutam música no rádio e na televisão, mas não sabem o que está por trás, né? E começa com o autor, com o compositor. A música nasce daquela expressão de um artista
E aí depois aquilo é registrado, né? Ela é gravada, então ela se torna o que, no termos técnicos, é um fonograma, né? Uma gravação, e aí entra a gravadora, porque até então, quando o autor ele compõe, ele procura um CNPJ para proteger essa obra dele, que é a editora musical, né? A editora, então, ela vai acolher o autor, a obra vai proteger e vai dar criar todas as possibilidades desse autor fazer negócios com a obra dele. E aí, quando essa obra musical é gravada por alguém, pelo próprio autor ou por outro artista, ela se torna um fonograma, uma gravação. Então, uma obra pode ter várias gravações, vários fonogramas. E aí que entram as gravadoras, os selos musicais, né, os labels. E aí, no passado, essas divisões, né, eram muito de gravadora, editora, lojas de disco, distribuidora, isso era muito separado. Hoje está muito junto, editora, gravadora muito próximo. Ficou muito mais fácil você gravar uma música hoje distribuído, que era no passado, né? Então tem Reduziu as fronteiras, então. Reduziu as fronteiras, abriu as portas para os novos talentos, porém a quantidade de música é muito maior do que no passado. A concorrência é muito maior, tem que ter muito talento para você conseguir entrar no mercado e se destacar. Né? Então, falando de players de mercado, você tem os autores, os compositores, os artistas, os músicos que participam das gravações. Você tem, como eu falei, as editoras, as gravadoras, tem as distribuidoras, né, os agregadores que recebem essas músicas prontas, esses fonogramas, que colocam essas músicas nos DSPs, né, os Digital Sales Providers, que são os Apple Music, YouTube, Spotify, Deezer. Tem um no Nordeste também, música livre, eu acho. Vários. E ainda tem vários players. Tem as sociedades arrecadadoras, que são 7 no Brasil, que são as sociedades que são praticamente... Como o ECAD, por exemplo. São donas do ECAD, são as sociedades que juntas, né, congregam e recebem. O ECAD arrecada, né, de execução pública e repassa os valores para as sociedades. Então, os autores, músicos, gravadores, editores, cada um tem a sua sociedade, né? Então, o ECAD arrecada os valores e repassa, a sociedade repassa para o compositor, para o músico, para o autor, os direitos autorais, tanto de execução pública como do ambiente digital. São vários players e é importante o músico, o artista, conhecer esses players. Então começa com o artista e logo depois vai para a editora. Então, primeiro passo a editora, depois a gravadora, depois eles vão buscar... O que a editora faz? Assim? A editora, ela protege a obra do autor, ela registra aquela obra, ela faz o seu cadastro direitinho, ela tira como se fosse um CPF da música, vamos dizer. Exato, tem chama ISWC, que é International Working Record Code, que é um CPF de cada obra musical. Nasceu ali um filho. Nasceu ali. E quando essa obra é gravada, ela virou um fonograma, ou seja, você pode ter uma obra, né? Nós podemos compor uma obra musical aqui, e vários artistas podem gravar. Então, são várias gravações da mesma obra. Cada fonograma desse tem uma identidade, que é o ISRC, International Standard Record Code. É internacional? É internacional. Esse registro de música. Se eu registrar uma música... no Brasil e vai para o mundo todo. Entendi. Eu não preciso registrar uma música aqui no Brasil, outra nos Estados Unidos. A sociedade arrecadadora já tem esse número lá e vai para o mundo todo, código único, como a obra também tem o ISWC, que é um código único. Para quem está em casa, é como se fosse a patente de um produto, vamos dizer assim. Isso é a patente de um produto. Isso é protegido. Em vez de você proteger a propriedade intelectual, você está protegendo a propriedade artística. Exatamente. Propriedade artística. Exatamente isso. Daí, quando você usa música comercialmente, você precisa de uma música numa campanha publicitária ou num filme, você precisa obter os direitos com os seus autores. Direitos musicais. Os direitos com os autores, com as editoras, com as gravadoras, com quem representa o escritório de advocacia, quem representa os direitos. Pode ser herdeiro, pode ser... geralmente editora e autor. Você tem que buscar... Todos eles centralizados, tem que todos eles... Se uma música tem um autor só, geralmente esse autor tem uma editora que o representa, vai numa editora só. Mas se a música tiver mais de um autor, 3, 4, 5, 10 autores. Todas as editoras todos têm que autorizar, cada um tem um percentual e as editoras vão autorizar, vão negociar. Não existe uma tabela de preço em geral para música para uso comercial, né, para campanha e publicidade.
cinema e televisão tem um range de preço, mas não tem uma tabela, depende muito do território que você vai usar, do tempo que você vai usar aquela música, se você vai usar a versão original, você vai alterar a letra, que é possível Tudo também, isso fazer muda. uma paródia. Tudo isso muda no valor, é uma mesa de negociações. É importante, então, o titular de direitos, o artista, o músico, conhecer esse universo, não precisa se especializar nisso, mas saber que esse universo existe para ele poder monetizar, ganhar dinheiro com a obra dele. Que é muito bom você ganhar dinheiro com a tua música, viver da sua música. Viver da música é um desafio, principalmente porque existem vários atores diferentes dentro do universo musical. Exato. Que dividem, às vezes, aqueles direitos que são poucos, às vezes, dentro desse partilhamento, vamos colocar assim, desse espólio do que fica da música, acaba ficando para muitas partes diferentes. Quem é a parte que é mais valorizada dentro desse processo? É o compositor? É o músico? É a gravadora? Como é que funciona essa repartição? Rodrigo, depende, é caso a caso. O que eu poderia dizer é que sem o autor não existiria a obra, o produto, né? Não existiria a música. Então a importância do autor é vital, do compositor, do autor, de quem produz. E os músicos que performam aquela obra, sem esse conjunto de profissionais, você não tem o produto. Logicamente que com o apoio das gravadoras, das editoras, dos profissionais de marketing, das distribuidoras, dos empresários artísticos, que o Brasil tem excelentes profissionais, você consegue catapultar a carreira de um artista, você consegue ajudar esse artista a sair do ambiente de estúdio, que é um ambiente controlado, da sua própria casa, e viver da sua música. E hoje, principalmente por conta do que a gente estava falando dessas multiplataformas digitais, sim, né, mudou totalmente o mercado fonográfico. Totalmente. Não só no Brasil, no mundo todo. No mundo todo. Antes o artista ele vinha e lançava um álbum. Sim. Né? A gente tinha até o saudosismo de olhar aquele Exato. álbum, né, que você olhava a história das músicas, as produções que as estavam imagens, ali. com As fotografias, com capas maravilhosas, inclusive o LP, que era maior, né, tinha umas capas maravilhosas. E hoje em dia tudo virou Spotify, tudo virou... Com um detalhe, aproveitando aqui que você está falando dos álbuns, que existia no passado a ficha técnica, que como a gente comentou aqui antes de começar a gravação, né, que é importante para o mercado saber quem são os músicos que performaram, quem é o produtor. Aquele solo de guitarra bonito ali, quem que fez? Aquele som de baixo, quem gravou, quem é o engenheiro de som. Né? Isso existia nas fichas, ainda tem nas fichas técnicas. O que precisa é que as plataformas divulguem. Coloque isso lá. Você já tem a letra no Spotify. Por que não aparece ali a ficha técnica também? Uma coisa que eu, até estudando o programa aqui, eu vi que antigamente tinham muitos álbuns, né, que faziam sucesso, muitas músicas, muitos hits, e que até hoje fazem sucesso. Sim. E já nos últimos 10, 15 anos, parece que os artistas, né, eles conseguem emplacar sucesso, mas que duram por muito menos tempo. E aí o que eu ia perguntar é o seguinte, porque eu vi, até pela conversa aqui, pelo que você falou, hoje tem um processo que, de certa forma, é um pouco mais burocrático do que antes. Ou seja, o artista tem que se adequar mais a uma forma e antes ele tinha mais liberdade. Estou falando besteira ou faz sentido? Não, você acha que isso pode ter prejudicado? Não creio que tenha mais burocracia, não. Acho que hoje está mais organizado. Eu acho que no passado tinha mais filtro e aí existia uma elaboração, no meu ponto de vista, uma elaboração maior musical. E falando de letras, de arranjos, de melodias, a música era mais elaborada e por isso ela era mais perene. Grandes empresas de música hoje vivem muito bem do catálogo, né? Do que chama de back catalog, daquele catálogo feito há 20, 30, 40 anos atrás. Interessante você falar isso. Porque parece que o produto está mais frágil, né? Exatamente. Hoje é muito comum músicas, artistas de um hit só, né? Que tem, e vão para algumas plataformas e fazem sucesso durante alguns meses, depois você não ouve mais falar. Mas aqueles artistas com muito talento, com muito conteúdo, com uma inteligência voltada para a música, para a poesia, e tendo argumentos, sabendo falar e escrever muito bem, que é o caso de grandes compositores brasileiros, inclusive, são músicas perenes, que foram trilha sonora da vida de gerações, inclusive. É isso aí, tá gostando? Então espera aí, porque a gente já volta, rapidinho, com mais José Celso Guida.
Agora eu quero dar um recado que serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Uma água especial que é isotônica, alcalina e antioxidante. Ó, a água. Essa água hidrata o BOPE, o São Paulo Fashion Week, o Flamengo, o Corinthians e mais 13 clubes de futebol. Prêmios de design, patente internacional por uma tecnologia feita aqui, no Brasil. Saúde em forma de água para pessoas comuns e para atletas. E como negócio, você pode revender Ó a água na sua região. Compre agora pelo site e faça um teste. Use o cupom CAFÉ120 para receber 20% de desconto e acesse agora o nosso QR Code e descubra a reinvenção da água. A música está mais manufaturada e menos artística? Seria isso? Eu acho que ela é mais fácil de fazer hoje em dia e aí tem menos filtro. Qualquer garoto com um iPhone na mão e um microfone, se tocar alguma coisa razoavelmente, ele consegue colocar aquela música dele na rua. O que era quase impossível há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Você tinha que ir para um ambiente preparado, geralmente é um estúdio, porque os estúdios eram caros. E havia profissionais qualificados que sabiam dirigir, que sabiam montar arranjos e vocais e ajudar nas letras e fazer a direção artística desse grupo de músicos. E hoje isso é uma função, ainda existem bons profissionais, mas ela é mais escassa, ela não tem tanta visibilidade, talvez tanto valor como havia lá atrás, nos anos 70, 80, 90, 2000. Eu ouvi dizer que mais de 60% das vendas hoje são catálogos. É mais forte do que os lançamentos. Pode ser, tem muito sucesso recente, de muitos artistas novos que fizeram muito suceção, mas o que a gente está falando aqui é de sucesso. Exatamente, o sertanejo e funk estão dominando o mercado já há alguns anos, né? O Brasil é um país muito diversificado musicalmente, né? Tem músicas com vários estados, axé de um lado, samba do outro, rock do outro, música regional do outro, e gospel, e MPB, é um e bossa muito nova. Grande, né? Muito grande. E hoje em dia, o que está acontecendo agora, que é meio que um fenômeno de que de 10, 15 anos, dicotomia aí de 2, 3 gêneros musicais no máximo. Mas cadê o restante dessas... Não está sendo cultivado, Zé? O que está acontecendo? Eu acho que a gente está passando por uma transformação. A tecnologia hoje ela é avassaladora e tudo muito rápido. As mudanças no mercado da música elas aconteciam há alguns anos. Quando eu fiquei sabendo que os japoneses iam lançar o CD, ele apareceu no Brasil 5, 6 anos depois. Então eles entrou no Brasil em 2011, se não me engano, já tinha nos Estados Unidos há alguns anos. As coisas eram mais demoradas. Né? E hoje está sendo tudo muito rápido, as mudanças são quase que semanais. Né? O Mike Zuckerberg fala que vai disponibilizar a meta no metaverso e tal, e 2 dias depois uma agência liga para a minha empresa e fala, olha, eu queria fazer uma campanha no metaverso. Opa! Quer dizer, você não tem como nem mensurar... Já existe. Você já trabalhou ativamente nessa... Já atendeu agências buscando campanhas no metaverso, e aí eu te pergunto, as editoras, os gravadores e todos os detentores de direitos, eles precisam se adaptar a tudo isso, às leis, porque a tecnologia, eu costumo falar muito isso, ela precede a regulamentação. Né? Quando o Uber começou, era uma briga com os taxistas, como é que vai ser, vai regulamentando depois. O Airbnb, então assim, se a tecnologia ela é boa, ela vem para ajudar, com o tempo ela vai ser regulamentada, como está acontecendo agora com a inteligência artificial. As pessoas estão compondo música. Eu conhecia já há alguns anos algumas músicas compostas por inteligência artificial. Você torcia o nariz e dizia, mais ou menos. Agora já começa a ficar difícil de você identificar o que é o quê. Caramba. É verdade. E assim está acontecendo com o roteiro de cinema e com o diagnóstico médico, com várias coisas. Então, você acha que precisa regulamentar. Essa inteligência artificial na composição da música é um negócio impressionante. Não só na música, mas vídeo também, né? Hoje, filmes, vídeos publicitários que estão sendo feitos. Documentários. Você acha que essa inteligência ela vai, de certa forma, atrapalhar o mercado musical? Eu gosto de tecnologia e acho que a tecnologia sempre ajuda. O começo, a mudança, ela traz turbulências. Né? Você não conhece, não sabe como usar, alguns empregos vão se perder nessa hora, as coisas vão se ordenando. Mas com a regulamentação e as pessoas aprendendo a usar a inteligência artificial, aprendendo a usar a tecnologia, vou te dar um exemplo.
Eu fiquei 10 anos trabalhando em estúdio de gravação, nos anos 80 lá na EMI, quando começou Paralamas, Legião, Plebe Rude, aquele boom do rock and roll. Por volta de 83, 84, eu me lembro que começaram a chegar no Brasil as baterias eletrônicas, que eram sim, os pads. Tinham algumas marcas, Roland, Alin, eram baterias que eram os pads, você tocava aquilo e o som era maravilhoso. E às vezes nós, engenheiros de som, passávamos horas ajustando o som acústico de uma bateria, com o bumbo, com caixa, com os tambores, e demorava para você tirar aquele som. E a bateria eletrônica era tudo muito rápido. E aquilo, na primeira investida, assustou muitos bateristas. Assustou muita gente, porque as pessoas falavam, poxa, você vai programar a bateria eletrônica, você solta um beat direto ali, bota um baixo junto, você tem uma levada. Não perde o tempo. Não preciso nem do baterista. E, na primeira vista, isso assustou um pouco os bateristas. Porém, alguns bateristas começaram a trás para cá. Deixa eu programar essa bateria. Quem programa melhor a bateria, eu ou o baterista? O cara foi lá, aí quando eu vi um baterista programando, eu falei, olha só. E eles começaram a usar a bateria e aí descobriram que você poderia ligar os instrumentos acústicos na bateria. E tinha aquele som que a gente estava buscando há horas. Então o cara tocava uma caixa, por exemplo, aqui de bateria, ou um tambor, um tom-tom, e saía com aquele som maravilhoso. Então integrava o instrumento acústico com o eletrônico. E aí os bateristas começaram a usar a bateria eletrônica. Isso foi com os teclados, foi com as guitarras, que depois houve entrada de muitos equipamentos. Então, assim, a tecnologia, ela chega em primeira mão, ela assusta. Tem alguns early adapter, né? Aquele cara que chegou mais cedo ali, já quer pegar, já quer sair usando. Às vezes não sabe usar e vai aprender. E isso está acontecendo com a inteligência artificial. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir ajustar as leis, isso vai ser adaptado. Né? Porque não é justo todas as informações que você coloca ali dentro, ela compila tudo e te entrega um roteiro de um filme pronto, autor, te inteiro. Né? Não tem autor, mas tem ela buscou referência. Em algum lugar. Ela buscou em algum lugar, alguém colocou. Então, não vamos aqui aprofundar muito nesse assunto, mas que você precisa regulamentar. Porque você precisa de remunerar o artista. Remunerar o autor e os titulares de direitos, quem produz. E uma coisa também sobre essa questão de tecnologia que eu queria falar é o seguinte, tem muita preocupação com a questão de concentração de mercado. Isso acontece em vários setores, né? Seja nas redes sociais, com o Facebook, seja nos softwares com a Microsoft, seja nos filmes com a Netflix, enfim. No caso específico de música, hoje o maior player do mercado é o Spotify. Você vê uma preocupação de você concentrar o poder numa plataforma e ela, por exemplo, se ela quiser, ela tem os algoritmos dela que ela usa, né? Ela pode beneficiar, por exemplo, determinado autor que seja ela mesma que produza ou algo do tipo, por fins financeiros e não colocar o algoritmo para exatamente beneficiar o gosto da pessoa que está escutando, mas pensar na forma financeira também de ganhar com isso. Você vê com uma preocupação dessa concentração de poder nas grandes plataformas? Isso é uma coisa que eu não me preocupo, porque isso é muito bem administrado, é muito regulado. Já é usado inteligência artificial, por exemplo, quando você começa a ouvir determinada música, as próprias plataformas te sugerem alguns artistas daquele gênero. Você gosta de MPB, você ouve muito MPB, ela vai te oferecendo isso. Como qualquer loja que você compra uma roupa, determinada roupa, ela vai que você vai no Netflix e ela vai ofertar para você um produto similar de acordo com o teu gosto. Eu não creio que essas plataformas elas vão direcionar, mas é o critério do ouvinte, o critério é do cliente, se gosta ou não. Zé Celso, você é um expoente da música brasileira. Dos anos 80, cara. Desde os anos 80. 40 anos e pouco nesse negócio, cara. Muito bem. O Zé Celso atravessou todos os grandes sucessos que você pode lembrar aí de alguns artistas. Podemos falar alguns artistas que você já trabalhou ao longo desses anos? Cara, eu já trabalhei com... Uma vez eu até anotei os discos que tinham o meu nome lá, deu 200 e pouco, mas eu trabalhei com vários artistas de estúdio, com muitos, né, com Legião Urbana, eu fui engenheiro de som de gravação e mixagem do álbum Quatro Estações, que tem Pais e Filhos, Há Tempos e tal. Foi o último álbum que eu fiz como engenheiro de som. Mas gravei Vinícius Cantuária, Nana Caymmi com César Camargo Mariano, Paralamas, Plebe Rude,
Eu peguei o último álbum de estúdio da Clara Nunes, né? Era assistente de estúdio nessa época. Comecei nos anos 80 só artistas da EMI, né? Que eram 14 Bis, Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô Borges, os mineiros todos. E depois ela abriu os estúdios para terceiros, alugava os estúdios. Então vinham artistas de São Paulo, do Rio, para gravar. Então era muito interessante. A Rita Lee gravou na EMI. Depois eu produzi um álbum do Guilherme Arantes, do Morar Moreira, produzi a banda 14 Bis. Foi muito interessante esse período de mão na massa mesmo. Acho que para a minha carreira na indústria da música foi muito importante eu ter passado esse período no estúdio e esse contato com artistas e compositores, autores, instrumentos musicais. Porque me deu muita tranquilidade de conhecer a matéria-prima que eu ia vender. Uma vez me perguntaram, eu estava jantando com uma pessoa do exterior aqui no Brasil, aqui no Rio, e ela falou, pô, você conhece música? Que tipo de música você gosta? Eu falei, várias. Eu não tenho um gosto pessoal, eu gosto de música flamengo, gosto de rock, de funk. Mas você não tem um estilo? Eu falei, eu gosto da música que vende. Eu gosto realmente do negócio da música. Eu acho que quando o artista ou o autor, ele pode viver do seu negócio, me deixa muito feliz. Então, qual que é a música que vende? Esse aqui é o ponto, né, Matheus? Qual que é a música que vende? Outra boa pergunta. Costumo dizer que nós que trabalhamos nesse mercado da música, que somos profissionais do negócio, a gente sabe errar menos. Você não tem a fórmula do sucesso. Você consegue escolher bem o repertório, você consegue buscar parceiros corretos, você consegue conduzir bem a carreira do artista, você consegue ajustar arranjos, você consegue mexer em formatos de música, em refrão, parte A, parte B, refrão, repete o refrão, modula a música, tem coisas técnicas que você consegue fazer. Mas você não consegue, por exemplo, transformar a postura e o comportamento de um artista quando ele não é artista, por exemplo. Entendi. Ele não consegue defender aquela música, ele precisa ser maior do que a obra dele até. O artista tem que ser maior que a obra. Porque aí ele defende essa frase, bem. O artista tem que ser maior que a obra. Ô Zé, me fala uma coisa. Como a gente transformar a música que você transforma num produto e transformar em dinheiro num mercado diferente? Porque sua carreira começou lá atrás, mas você teve um ponto de mudança de carreira, mais ou menos uns 10 anos atrás, na construção de uma nova empresa que se chama Cultura Exchange. A Cultura Exchange, ela trabalha com licenciamento de música. Exato. Então, por exemplo, se você tem uma campanha de publicidade, de marketing para fazer, e você acha que aquela música tem tudo a ver para a sua campanha se tornar conhecida, eu mesmo, né, eu não sei quantos sabem, eu trabalho com publicidade, tenho uma pequena agência de comunicação, e a dificuldade minha era muito grande de conseguir achar o caminho para poder licenciar uma música para você fazer uma campanha de publicidade, não só para a televisão, mas também para a internet, hoje em dia, em meios digitais. Então, você transformou isso num novo produto, num novo negócio. Como é que foi esse start da Cultura Exchange? Então, nós somos uma sync agency, uma agência de sincronização. Que a palavra sincronização é que você coloca a música dentro de uma produção de vídeo, né, audiovisual. Então, sincroniza a música com a imagem. Nos Estados Unidos é muito comum esse termo. Durante um período, eu fui diretor de marketing especial, que é aquele profissional que trabalha com o catálogo das gravadoras. Não o artista que está sendo lançado agora, o frontline, mas o catálogo. O artista lançava uma música, Madonna, por exemplo, lançou o disco, depois, 8 meses, 1 ano depois, aquele disco vai para o catálogo. Você começa a fazer as compilações, junta esse álbum, músicas de um álbum A com um álbum B e lança uma caixa. Entendeu? Você pega, vamos lançar uma caixa do Vinícius de Moraes com os 20 discos do Vinícius, uma caixa do Ney Matogrosso, a caixa do Milton Nascimento, do Nirvana, do Green Day. Então, assim, esse trabalho de você mesclar repertório me deu muita habilidade de negociação e de conhecer repertório de outras gravadoras, não somente aquela que eu trabalhava na época. Fiz isso muito na Universal, na Polygram, na Universal e na Warner. E durante um período também, 3 anos e pouco, eu trabalhei numa empresa chamada Reader's Digest, a revista Seleções. Foi o único momento que eu saí da indústria da música diretamente, depois voltei. E esses 3 anos que eu fiquei na Reader's Digest, eu era diretor de música, abri a empresa no Brasil, o setor de música no Brasil, e a gente trabalhava somente com compilações de CDs. Eram 5 CDs de 14 músicas cada um, com o trabalho de várias gravadoras. Então, o processo de licenciamento, ele foi se tornando importante para mim nesse período, e eu via que algumas horas engasgava o processo. Ele era mais lento, era mais demorado.
E com essa dor você pensou no... Exatamente. E durante um período, não me lembro se foi na Universal, a gente fez uma campanha, logo acho que estava chegando um carro no Brasil, acho que era Toyota, se não me engano, tinha uma música, se não me engano, acho que era In Excess. E a gente licenciou essa música. Aquilo foi me dando uma sensação tipo, pô, por que não é mais rápido? E qual é o valor? Quanto a gente vai cobrar? E eu estava na gravadora. E eu falei, pô, para eles deve ser muito difícil, para eles agência, para eles marca, porque para eu que estou dentro da empresa, às vezes preciso fazer licenças com outras empresas parceiras e às vezes não é simples. Imagino para quem não seja do mercado, ou uma produtora de filme que precisa de filmes, precisa de música para sonorizar o filme. Ou a publicidade, por exemplo. Ou a publicidade, como é que vai ser? Então, isso sempre foi caro para mim, era uma atenção que eu dava. E aí eu dirigi uma empresa nacional aqui, uma empresa brasileira, uma gravadora chamada Biscoito Fino, num período. E ali já estava muito acesa essa chama de montar alguma coisa nessa época de licenciamento. Quando eu saí da Biscoito Fino, eu e um sócio montamos, eu gostava de tecnologia, ainda gosto, montamos um software para fazer os licenciamentos. Entendi. A Cultura Exchange nasceu nessa mudança de cultura, que para nós era uma mudança de cultura, para agilizar o processo de licenças. Uma marca ou uma agência que precisava de uma música não precisaria estar fazendo um périplo de procurar os detentores de direitos autorais, várias editoras, vários autores, várias editoras, aonde está essa música. Procurava uma empresa, só essa empresa fazia todo o trabalho. E a gente montou um software, só que não funcionou. O software foi muito bem feito, foi investido dinheiro, etc., e muito tempo, mas o mercado não estava pronto para usar uma ferramenta tão direta e ativa daquela forma, entendeu? Então, me obrigou a criar processos e aí ampliar o network e trazer um time de pessoas, e aí, plagiando aqui o Ricardo Amorim, né, do grandes seguidores lá no LinkedIn, que ele fala que me dá um bom caráter que habilidade eu desenvolvo. Eu não peguei pessoas do meio artístico para montar a minha empresa. Eu trouxe pessoas boas que podiam aprender um processo novo. Bacana. E aí começava pelo simples bom dia, boa tarde no e-mail, um e-mail bem escrito, uma gentileza, e ouvindo o outro lado, saber ouvir mais do que falar, e vamos escutar mais as dores das pessoas. Gente, a gente está aqui intermediando, nós não somos detentores de direitos, a gente tem que ser leve, tem que fazer o licenciamento rápido, o licenciamento transparente. E criamos os processos de licenças que eu fui aprendendo com as editoras, aprendendo com as gravadoras também, e unindo a informação que eu já tinha, fiz vários cursos de empreendedorismo, eu manipulei bem ali o processo, e a gente criou uma empresa que hoje já tem 10 anos, a gente criou... Pioneiros no mercado ou tem outras que eu não conheço outra empresa com esse foco que é uma Sync Agency, focada em música. Tem empresas que são de influencers, que fazem licenças de também personagens, que vez ou outra faz música, licencia música. A gente começou com música, e aí há 2 anos atrás eu conheci uma empresa de Londres que faz o mesmo trabalho, um trabalho parecido que a gente faz aqui no Brasil com a música que eles fazem com os personagens, chamada Bourne License, do David Bourne. Bacana. Ele é um australiano que mora na Inglaterra e aí a gente propôs, né, conversando com o David, chegamos à conclusão que ele queria entrar no Brasil e nós propusemos uma parceria, né, eu e meu sócio, para a gente unir ali as expertises de ambas as empresas e então, trazer a Bourne License para o Brasil. Hoje, a partir da Cultura Exchange, você também, dentro do seu portfólio, além do licenciamento de música para campanhas e para outros fins, para filmes, vocês também têm personagens. E você pode falar alguns personagens que estão disponíveis? Bob Esponja, He-Man, Esqueleto, Ladybug, Batman, Rambo. São grandes personagens, né, da cultura mundial, e essa empresa ela não detém os direitos, ela como a Cultura Exchange, ela conhece todos os players, ela tem os processos para facilitar o licenciamento desses personagens. É uma facilitadora. Qualquer personagem ou só a maioria tem um portfólio específico? Não, tem um portfólio, ela trabalha com grandes empresas, com a Disney, com várias outras, com várias,
E em vez de você, de repente, ir direto a Los Angeles e negociar no exterior, você diretamente, hoje, através da Cultura Exchange e da Born License, a gente consegue tornar esse processo de licenciamento mais rápido, muitas vezes mais barato e economiza mão de obra, dinheiro, recursos. E como você precifica o seu serviço? Ou seja, como que você ganha dinheiro? Como que você fala, poxa, eu cheguei num valor X por causa disso, disso e disso? Tem algumas formas. Geralmente a gente fica com um percentual do valor da licença. Geralmente é assim. Mas tem um serviço que é muito importante e está cada vez crescendo mais, é importante comentar aqui, que é um serviço focado para filme, programas de televisão e documentários, que é o serviço de supervisão musical. Até a minha empresa e um grupo de supervisores musicais brasileiros, a gente trouxe para o Brasil agora em outubro do ano passado, o Guild of Music Supervisors, que é um capítulo lá dos Estados Unidos, é um chapter, né, que o Guild americano gosta de falar. O Brasil é um capítulo do Guild dos Estados Unidos, é um grupo de supervisores musicais. Esse profissional, ele acompanha uma produção audiovisual, por exemplo, do começo até a entrega dos contratos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para falar de valores e tal. Geralmente, como é que você monta um orçamento de um filme? Você precisa ter músicas num filme. Então, você tem que... você vai montar um orçamento, você sabe quanto custa a câmera, as locações, atores, tudo isso, mas e música? Você tem que fazer um orçamento. Geralmente, a música fica para o final, o que é um erro. Nas produções internacionais, eles têm um budget, né, um orçamento para música, e isso é feito junto. Aqui no Brasil, algumas produtoras grandes fazem, mas outras deixam para o final. Estão filmando e não tem a licença da música. Isso gera problema no final. Você vai ter que tirar a música ou descobre que aquela música não pode ser licenciada, porque tem um litígio, tem um problema, tem uma briga entre os autores, ou aquele autor mudou de editora, então você não localizou qual foi a editora, ou está com os herdeiros, você precisa localizar os herdeiros. Ou aquela música tem ela não é licenciada para aquele projeto naquele momento, tem uma exclusividade. Ou o que é pior, no caso da publicidade, já pulando para a publicidade, você encantou o teu cliente com uma música maravilhosa, deixou ali na sua demo lá, mostrou, o cliente já gostou, você não foi procurar saber o preço nem nada, e quando você vai licenciar, o preço é impossível de trabalhar. Algumas centenas de milhares de dólares, e você fala, caramba, como é que eu vou licenciar isso? Então o supervisor musical, ele ajuda você, conhecendo a sinopse e tem um briefing da campanha, a montar um range de músicas, a levar as sugestões de músicas dentro do teu orçamento, para você então saber que o plano A é esse, mas tem o plano B, tem o plano C. Caso essa música não possa, essa daqui vai fazer o mesmo, vai ocupar talvez o mesmo espaço e o mesmo efeito, e dentro de um valor, né, que seja de acordo com o seu orçamento. Mas a gente tem como saber, mensurar. Porque, às vezes, você sabe, isso é do marketing também, o orçamento do marketing, ele às vezes já vem engessado, você tem lá X reais para poder você produzir uma campanha, e aí você tem que dividir aquele orçamento para a produtora do comercial, para a parte de criação, para a parte de agência, né? Muitas vezes esse orçamento ele passa a ser pequeno para o licenciamento. Então, assim, quando que isso passa a valer a pena? As agências maiores, que tem agências que trabalham com a gente, que quando a criação já tem uma ideia de música, pensa em música, ele já entra em contato direto. Entendi. Gente, chequem para mim, por favor, se essa música aqui, essa e essa aqui podem ser licenciadas. Me dê uma ideia de preço. Uma ideia de preço, uma base, uma média, quanto poderia custar. A editora faz isso com tranquilidade. Lembrando, quando você vai licenciar música, você está falando da obra e do fonograma, né? Da música, da obra que você precisa. Do autor e de quem cantou. E daquela gravação, se você for usar a gravação original. Queen, por exemplo, é uma banda que, até onde eu sei, as coisas mudam, né? Mas eles não autorizam uma regravação. Até porque você regravar Queen não deve ser fácil, né? Mas então você tem que usar, você tem que licenciar com a editora que representa a obra do Queen e com a gravadora do Queen. Você tem duas licenças aí. Geralmente, a gravadora cobra o mesmo preço que a editora cobrou. Eles usam um termo chamado MFN, que em inglês é Most Favored Nations, que é muito fácil de explicar e difícil de justificar, porque cobra o mesmo preço. Poderia cobrar menos ou mais, eles cobram o mesmo preço. Mas, enfim, não precisamos entrar nesse detalhe agora, mas... Então, você tem que imaginar que você tem aí um valor expressivo se você for usar a música gravada. O que a maioria das marcas fazem, as agências fazem? Eles licenciam com a editora, licenciam com os autores e regravam a música. E quando a música, por exemplo, é uma música erudita, por exemplo, que ela tem uma
ela tem um domínio público, né? Mas você tem uma execução... execução... A música clássica, em geral, é domínio público. O domínio público, pela lei brasileira, é 70 anos depois da morte do último autor, caso exista mais de um autor. Morreu um autor no mês de janeiro, subsequente à morte do autor, 70 anos depois da morte do autor, essa música cai em domínio público. Quer dizer Beethoven, por exemplo, Beethoven, Bach, Chopin, todos estão em domínio público. A música clássica, em geral. Você pode usar à Todavia, vontade. pode usar à vontade. Você não precisa pedir autorização, pode usar o que você quiser. Uma música pode estar em domínio público, o cancioneiro popular americano de New Orleans dos anos 1800 e pouco. Pô, tá em DP, eu já vi aqui na internet, os compositores já morreram. Mas essa música sofreu um novo arranjo, né? Ela teve um novo arranjo, uma pequena alteração de letra, e você conhece essa música, essa versão nova que tocou agora nos anos 80, a obra original está em DP, mas essa versão está protegida. Por exemplo, House of Rising Sun, The Animals. É uma música muito conhecida e domínio público, o original. A do The Animals é protegida. Matheus tem uma editora. Música, né, Matheus? Eu gosto muito. Tem uma editora que administra essa obra, porque o domínio público é só o original. Para você gravar essa música, tem que buscar a partitura original e não usar aquelas alterações que foram feitas. Aí ela não está em DP, essa versão não está em DP. Ô, Rodrigo, mas eu acho que tem um assunto muito interessante para a gente mudar de assunto aqui também, que eu acho que o pessoal de casa vai gostar, que é sobre uma coisa que ficou na mídia aí, do Gustavo Lima, que ele vendeu um ano de show dele, né, ele antecipou isso através de um fundo de investimento e ele ganhou o valor à vista, né? Então a gente percebe que esse mercado de música está cada vez mais intrincado aí com o universo do mercado financeiro. Exatamente. E que isso está trazendo mais capital, está trazendo mais flexibilidade. Queria saber o que você acha do mercado financeiro, do mercado de música estarem se aproximando, o que isso traz de oportunidade, o que você vê de perspectiva daqui para frente. Matheus, eu acho que esse tipo de investimento sempre oxigena os mercados, né? É um investimento novo na área de música. Então, as pessoas, as fintechs, quando olham para a área de música e aportam valores ali em cima do que, olhando a vida pregressa daquela música, daquele repertório, daquele catálogo e ver o que rendeu, o que pode render na frente, pode ajudar muitos autores, autores mais velhos. Tá? Bob Dylan vendeu o seu catálogo, alguns autores nacionais aqui já fizeram negócios com essas empresas. Do meu ponto de vista, o que eu observo é que quando você trabalha com música, a sugestão é que você tenha profissionais de música, não somente para avaliar o investimento e para poder potencializar os negócios. Porque se você vai fazer aquilo, vai ficar passivo, o faturamento que teve nos últimos anos não necessariamente vai se replicar nos anos que vêm. Porque aquela música, se ela não tocar no rádio, se ela não tiver programa de televisão, se ninguém regravar aquela obra, ou se esse repertório não for para novela, filme, não for trabalhado, como é que essa empresa que colocou dinheiro ela vai receber de volta? Ela vai receber à luz daquilo que ela achou lá atrás, mas pode ser que isso aconteça, que ela receba, pode ser que seja um fósforo riscado que ele vai queimando até apagar. Agora, se ela trabalhar esse repertório, se ela trabalhar essas músicas de forma profissional, usando esse catálogo para sincronização, para publicidade. Pode chamar um outro artista para regravar. Chamando artistas para regravar, trabalhando esse catálogo, ajudando esse artista até com novas músicas, de repente, ou regravando, pode ser que ela consiga dar uma sobrevida longa para esse material, entendeu? Pra esse catálogo. E hoje está acontecendo muito isso nas mídias sociais, né? Muitas músicas antigas, eles regravam e estouram na rede social, o pessoal, todo mundo, a música estava morta, né? E aí o artista, ou a família do artista, se ele já faleceu, deve ficar feliz. Muito feliz, claro. Olha, fantástico. Eu acho que a gente tem assunto aqui para mais 2, 3 programas, né? Prazer receber você aqui, Zé. Muito obrigado. Eu faço o convite a vocês. Procura a empresa do Zé Celso lá, né? A Cultura Exchange. Muito bem. As agências como é o site seu lá? Passa aqui pra gente. CulturaExchange.com. Cultura Exchange com X, né? Sem o E do Exchange, é só o X. Só o X. CulturaXChange.com. E parabéns por estar fazendo esse trabalho de fomentar esse mercado que é tão importante para a cultura do país. É um mercado que, assim, a gente vê que música, ela de fato cura até problemas psicológicos, né? Pessoas que estão depressivas, que através da música conseguem se reerguer. Alguns pacientes que tiveram problema de Alzheimer sérios
ficaram deitados ali muitos anos numa cama, conseguiram, através de música, levantar, alguns Ó, que até dançar. interessante, cara. Tem matérias sobre isso, eu tenho matérias aqui que eu já separei sobre isso. Música faz milagre. Então, além de estar fomentando a cultura, está fomentando também A saúde. a saúde O mental. Bem-estar. Saúde e bem-estar. É isso. Muito bem, gente. É isso Obrigado, aí, pessoal. A gente quer Obrigado agradecer a mais uma vez. audiência de vocês. Obrigado. Quero agradecer a audiência de vocês e deixar o convite. Olha, assista os cortes também nas nossas redes sociais. Acompanha lá, @Café1TV, no Instagram e também no YouTube. E também, em breve, em todas as redes sociais também estaremos presentes. E você já sabe, né? Aqui no Canal Marketing, toda quarta-feira, você acompanha o nosso episódio. Então, um grande abraço e até a próxima.